Morar, habitar e viver são verbos que os convidados de hoje expressam os motivos que nos unem por aqui, as casas brasileiras. Eu vou conversar com Alberto Renaud, roteirista e cineasta, e Pablo e Sofia, da PSA Arquitetura. Vamos lá? Alberto, com a sua experiência e visão, qual é a essência da casa brasileira para você hoje? Quando eu criei o nome Casa Brasileira, é um nome que cabe tudo, porque a gente vai, num país que a gente vive, com as desigualdades que a gente tem, a gente vai da favela até a mansão, mas existe uma essência que é imaterial, eu acho, porque ela está no aconchego e no acolhimento. Não se traduz em material, em revestimento, não se traduz em... se traduz no pão de queijo e no café, se traduz num jeito de receber, que é um pouco clichê dizer que é acolhedor, mas eu gravei muitas casas fora do Brasil e tem um jeito de receber caloroso brasileiro. Eu acho que quando me fala de casa brasileira, me vem cozinha, me vem a cozinha, me vem o acolhimento com que você é recebido. Sei que para um programa para falar de arquitetura e de construção parece que não relaciona-se, mas tem uma relação. Quando você pensa na construção, quando você pensa no lugar da cozinha na casa hoje em dia, quando você pensa do jeito de receber, como você recebe, tudo isso acaba que isso fala muito da casa. A cozinha é o fogo, é aquilo que reúne, que faz conversar. Pablo, da sua experiência e projetos, mesmo sendo argentino, qual a visão da casa brasileira para você? Bem, é bom você falar disso de ser argentino, porque eu moro aqui há 45 anos, né? E teve uma aproximação sucessiva, né? Algumas coisas me chamaram a atenção ao longo do tempo, né? Primeira coisa é como o brasileiro é um ser receptivo, né? A segunda é como a diversidade, né? Do povo, né? Culturas. E depois como cada região do Brasil, né? Já com o tempo trabalhando em diferentes localidades, como cada região do Brasil tem a sua especificidade, né? Então, respondendo especificamente a tua pergunta, o que eu vejo como argentino, né, trabalhando no Brasil, né, e projetando, né, habitações para brasileiros, é a diversidade, né? A gente acha que assim, o sentimento da gente é que cada local que a gente vai, a gente está tendo uma experiência diferente. Cada região do Brasil que a gente vê, cidade, praia, campo, a gente está vivendo uma experiência diferente com respostas diferentes. Respostas diferentes. E isso para você, Sofia, da diversidade dita pelo Pablo, impacta no que é brasilidade para você? Ah, sem dúvidas. Acho que, como o Paulo falou, brasilidade tem essa mistura e como o Brasil, esse país, né, com natureza exuberante, acho que a brasilidade está muito no uso de materiais naturais, madeira, pedras. Acho que essa diversidade é tanto de pessoas como de natureza. Então acho que esses dois elementos formam a nossa brasilidade. Quando eu assumo Casa Brasileira, me veio o acolhimento, me veio o aconchego, me veio o café, pão de queijo, cozinha, brasilidade. Eu tenho outra resposta também, a relação com a natureza, quando eu penso em brasilidade. As casas brasileiras, elas usufruem da vista, usufruem do diálogo com o verde, ou com o mar, ou com a montanha. A abertura das casas brasileiras, a abertura que eu falo física mesmo, as janelas, generosidade das janelas, das varandas, o olhar que a gente tem estando na casa para o que a gente vê, essa relação com a natureza também é muito forte. Eu também associo a casa brasileira à relação com a natureza. Isso a gente vê de norte a sul, porque você já andou o país. Acho que no Brasil inteiro a força da natureza é grande, isso não é indiscutível. Mas eu acho que a casa tropical da região sudeste, ela tem uma força de imagem mais forte. A gente consegue dar esse recorte, né? Um país muito grande, a gente consegue olhar ali a região sudeste, litoral carioca, litoral Espírito Santo, Bahia, a gente tem. E falando de brasilidades e dos materiais, como é que o mobiliário e os revestimentos hoje são vistos por vocês nos projetos?
Interior e exterior se conversam, né? O arcabouço, né? E o design do interior, eles formam um conjunto, né? Eles sempre estabelecem um diálogo, né? Que pode ser pelo oposto, ou pode ser também pela diversidade dentro do diálogo, né? Sem dúvida, né? O design brasileiro cresceu muito, né? Mas muito, né? Eu não te falei da dimensão tempo, né? Nessa minha experiência, né? Imagina, eu trabalho há 40 anos. Imagina o que o Brasil mudou, que a arquitetura brasileira mudou, né? O que a nossa labor mudou nesses 40 anos, né? Então esse diálogo, né, que se dá entre o interior e o exterior, que se dá através do tempo, é um diálogo constante e que foi se resolvendo de muitas maneiras diferentes, né? Mas, assim, como o design brasileiro tem se firmado, como, né, os materiais brasileiros têm, né, acordado no mundo e no Brasil, né? A arte popular brasileira, né, virou um clássico, né? Então, assim, eu acho que é um enriquecimento, né, da cultura e especificamente a tua pergunta, né, do interior com o exterior. O mobiliário não se dá dentro, né? O mobiliário urbano cada vez, né, é mais importante, né? Então, eu acho que a relação é a chave, né? Mas algo em comum, que você fala de natureza, a gente fala de madeira, a gente fala de revestimentos, a gente fala de mobiliário e a gente fala desses próprios revestimentos naturais. O que isso para você hoje representa e conecta o Brasil? Acho que a gente está vivendo uma época de uma preocupação muito justificável com a natureza, com sustentabilidade, etc. Isso eu acho uma felicidade, essa preocupação, por um lado, é o lado bom do problema, porque ele traz a natureza. Qualquer coisa que imita alguma coisa, eu acho muito triste. Alguma coisa, um piso que tenta ser madeira, uma parede que tenta ser o que não é, significa que teve uma invasão química ali para transformar em alguma coisa da natureza. Então, quando você recorre à natureza, quando você recorre ao original, à madeira original, ao barro, à palha, ao mármore, à pedra, ao barro, todos esses materiais atávicos nossos, verdadeiros, reais, eu acho que eles são puríssimos representantes da nossa brasilidade. E isso representa o que para os brasileiros, quando você vê isso nas casas de todos eles? É engraçado quando a gente entra assim, no que seja utopicamente uma casa de pescador ou uma casa de uma doceira no interior de Minas, que a gente vê um chão de barro. Aquilo ali é tão elegante, aquilo ali é tão afetuoso, aquilo ali é tão contemporâneo, aquilo representa o que a gente gostaria, que a gente sonha que seja o Brasil. Pode ser que não seja, pode ser que não seja mais, pode ser que nunca tenha sido, mas no sonho, que é uma palavra magnífica, no sonho, o chão daquela doceira em Tiradentes ou daquela pousada toda de areia ou daquela palha, tudo isso é o Brasil que a gente queria e o qual a gente deve lutar para que não morra no nosso sonho. Depende da gente. Depende da gente, depende da indústria da gente, depende de um monte de coisa, mas depende de cada um. Continuar sonhando. Continuar sonhando, continuar achando a palha linda, o barro lindo, o azulejo, a verdade. A verdade das palavras é a mesma verdade do material. A verdade dessa cela que você está sentado, que foi a cela que o Sérgio criou, isso aí é verdade. Essa verdade aí a gente tem que acreditar nela. Perfeito. Obrigado, Alberto. O Brasil está em ascensão para você? Sem dúvida. E eu acho que o consumidor brasileiro, ele aprendeu muito, né? Se estabelece um diálogo cada vez mais rico, a exigência, né? Graças a Deus, né? A exigência do meu cliente aumenta ano a ano, né? Sim. Isso é ótimo, porque todo mundo ganha, né, Sofia? O Brasil entrou na moda para os brasileiros, né? Entrou na moda para os brasileiros. Mas é algo atemporal? É algo que você vê... Qual é a essência disso para você? Eu acho que é atemporal porque é muito genuíno, né? E você perguntou sobre os materiais imobiliário, a gente trabalha muito com arquitetura de edificações. Então, acho que o mobiliário e os interiores é o que abraça quando você entra no ambiente, né? A gente pensa
a arquitetura como tudo isso, mas quando você entra, eu acho que o mobiliário e os materiais é o que abraçam quando a gente entra no ambiente mesmo. Uma coisa interessante é que, na medida em que você valoriza, você consegue ter uma leitura mais independente, né? Você tem a casca, né? O receptáculo, né? E você tem o que acontece dentro, né? Então, cada vez mais o mobiliário passa a ser um objeto, né? Com identidade própria, ele não empastela no ambiente, sabe? Sim, ele faz parte do todo. Isso, mas ele se diferencia, né? Ele traz a sua característica. Quando você decora, começa a pôr um revestimento em cima de um detalhe, em cima de um ornamento, você dá uma empastelada, né? Quando você dá importância à peça, ela se destaca do contexto, né? Eu acho que esse é um movimento super interessante porque enriquece o design do mobiliário, enriquece o design da arquitetura. Perfeito. Excelentes colocações. Obrigado aos dois. Essa conversa faz parte do W Talks, uma sequência de encontros que temos feito aqui em Curitiba para falar do que o Brasil tem de melhor. Já existem alguns gravados, é só você buscar na playlist. Agradecendo a todas as empresas que nos apoiam por estarmos juntos. Beijo, beijo.